Olá pessoal, tudo bom? É um prazer hoje ter o privilégio, a oportunidade, mais uma vez, estar levando a palavra de Deus ao coração daqueles que de fato e verdade querem viver uma vida segundo a graça, segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Então preparei essa mensagem aqui, que tem muitas pessoas que me perguntam, pastor Luciano, o pastor lá pregou, fulano pregou, e eu queria saber mais acerca do que é viver no Espírito. E se você já viu muitos sermões, muitas pregações acerca do que é viver no Espírito e andar com o Espírito, eu gostaria que você analisasse com carinho a Sagrada Escritura para nós também podermos aprender mais um pouco. Talvez você fale assim, mas eu já conheço. Eu sei, mas toda vez que analisamos a direção dada de Deus, com carinho, a gente aprende um pouco mais. Eu passei 10 anos na minha vida em um sistema religioso, uma denominação, e durante 5 anos mais ou menos, eu pregava a Escritura com um pastor de uma forma totalmente contrária ao que eu creio hoje como certo. Não que outros venham dizer, mas quer dizer que antigamente o senhor pregava errado, que todos eles pregam errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, do meu ponto de vista hoje, pelo meu conhecimento através da Escritura, o que eu pregava lá dentro não tinha nada a ver com o Evangelho. Territorialmente, eu passei em 2 denominações muito conhecidas no Brasil e no mundo todo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago. Fui pastor durante 10 anos dentro dessa denominação, porém, durante 5 anos, pregava de uma forma totalmente contrária ao que eu creio hoje, que é a vontade de Deus. Ok? Então, por mais que você venha ter o coração voltado a Deus, se não analisar coisas da Escritura com carinho, com amor, sempre vai haver o engano. Por um bom tempo, fiquei com meus olhos vedados àquilo que era certo e ensinava totalmente as pessoas que ali iam totalmente contrária, palavra totalmente contrária à vontade de Deus, mas graças à misericórdia de Deus que tem nos alcançado hoje, eu tenho essa liberdade de pregar aquilo que de fato é segundo o que eu creio, a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo. Tá? E hoje eu quero falar acerca do que é viver no Espírito. O que é viver no Espírito para você? Eu vou tentar ser bem rápido, conclusivo, para que o vídeo não fique muito demorado, mas eu tenho certeza que essa palavra vai confrontar você, ou até mesmo aquilo que você tem aprendido como certo. E eu tenho certeza que se você é uma pessoa sincera, verdadeira, por mais que você venha estar no engano, ou ainda confusa acerca do que é certo, da onde você vai achar o caminho ideal para viver uma vida segundo a vontade de Deus, se você tem um coração sincero, verdadeiro, tão certo como Deus vive, eu te digo isso, você vai alcançar aquilo que você deseja. Você vai chegar onde aquilo que dentro de você crê que verdadeiramente é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Tá? E o Espírito Santo, ele testifica quando a palavra é de Deus ou quando é uma palavra de engano de falso profeta, como nós temos visto por aí fora. Ok? Então, vamos falar acerca do que é viver no Espírito. Tá? Antes de eu falar acerca em Gálatas 5,16, eu quero dar só apenas uma conclusão, porque texto sem contexto é pretexto. É necessário que você venha ouvir o capítulo 5 todo, para que nós venhamos chegar a uma conclusão do que é viver no Espírito em Gálatas 5,16. Então Paulo já começa dizendo assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão, ou seja, escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, voltar à lei, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4: separados estáis de Cristo, vós que vos justificai-vos pela lei, e da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardemos a esperança da justiça.
porque em Jesus Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou de Deus. Um pouco de fermento revela toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz não está aniquilado? Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei cumpre em uma só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vê que Paulo, ele começa primeiramente repreendendo a igreja de Gálata acerca daqueles que estavam persuadindo eles a saírem dessa liberdade de graça que Cristo veio nos trazer. E disse, estai, pois, firmes, a liberdade que Cristo vos libertou. Porque eu quero que você compreenda o que primeiro Paulo passa à igreja. Para nós termos a direção que andar no Espírito nada mais é do que você reconhecer a graça de Deus mediante a Jesus Cristo. Paulo repreende os Gálatas dizendo, olha, vocês não podem deixar ser persuadido e voltar a viver sobre jugo de servidão, de escravidão. Porque Cristo ele nos tirou dessa escravidão de lei para nos dar liberdade. E quem vive sobre a lei está vivendo sobre a carne. Como assim? Quem levou com que Paulo, os apóstolos, viessem sofrer martírios, a igreja primitiva viesse morrer através de martírio, de dor, sofrimento? Quem levou Cristo à cruz? A não ser aqueles que pregavam a lei, se achavam filhos de Abraão. Eles eram tão vaidosos, tão orgulhosos, que eles não compreendiam que a lei que Deus deu a ele não foi para que eles viessem se auto-justificar para Deus, para mostrar a Deus quem eles são, quem ele é, quem eles eram. Porque Deus conhece quem nós somos. A lei que Deus nos deu, não veio para que eu viesse me mostrar para Deus quem eu sou. A lei veio para pesar na minha consciência e fazer com que eu viesse compreender quem Deus é, quem eu sou e o quanto eu preciso de um Salvador. Porque se não tivesse a lei, nós não teríamos consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado perante a Deus. Então, se eu sei hoje o que é certo e errado, é porque Deus me deu a lei. Mas não para que eu viesse mostrar para Deus quem eu sou através dela. Porque Deus me conhece. É nós que não nos conhecemos. Então, a lei ela veio exclusivamente para isso. Para que eu viesse entender, para que nós viéssemos entender, o ser humano viesse entender qual era a vontade de Deus e que nada que eu posso fazer pode agradar a Deus mediante aquilo que Ele me deu, que é a lei. Como assim? Porque a lei de Deus é pura e santa. Nós somos pecadores. Nunca vamos chegar ao nível profundo de como agradar a Deus a não ser por Cristo. Porque Deus é subitamente, poderosamente, abundantemente rico em santidade e nós abundantemente rico em imundície, em pecado. O nosso suspirar, as nossas ações, o nosso pensar, proceder, seja ele físico ou intelectual, se torna uma agressão perante a Deus. Se torna uma rebeldia perante a Deus, uma violência contra Deus. Por quê? Porque Deus
absolutamente santo, nós pecadores. Por isso os antigos, quando eles iam apresentar uma oferta a Deus no passado, o que eles faziam? Apresentavam um animal em sacrifício, para que Deus viesse perdoar os seus pecados, para que eles assim pudessem se apresentar perante a Deus. Porque se eles se apresentassem perante a Deus, sem apresentar tais sacrifícios, a santidade de Deus o matava. Como aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, em Levítico 10, que foram apresentar incenso ao Senhor, e Abiú tirou a vida e disse: mostrarei minha santidade e serei glorificado. Aí você entende o quanto nós somos pecadores, e a nossa presença, a nossa essência, o nosso exalar se torna uma agressão, uma violência contra Deus. É impossível um ser tão imundo poder agradar a Deus. Então a lei não veio para que eu viesse me agradar, para que eu viesse agradar a Deus, para que viesse mostrar para Deus quem eu sou, porque Deus me conhece, que eu sou pecador, eu sou imundo. A lei veio para que eu viesse compreender quem Deus é, santo, e que eu sou pecador, e que não há nada que eu possa fazer para me auto-salvar pelo aquilo que Ele me deu, que foi a lei. Tanto é que em Tiago 2,10, a Escritura diz que por mais que eu venha, por mais que nós venhamos viver toda a lei, mas se negligenciarmos apenas uma delas, seremos réu de todas. Ou seja, estaremos apenas ao negligenciar uma palavra preparados para ir para o inferno. Talvez você seja um religioso hipócrita, que da forma como nós vimos por aí fora, pessoas que se mostrar santa, né? Tem muitos religiosos aí fora que se acham autocapazes de se salvar sozinhos, porque eles acham que é abençoado pelo aquilo que eles fazem e não pelo que Deus fez. Se você não dá isso, se você não dá aquilo, você não pode ir para o céu. É assim que é a pregação que fazem fora. Então, nós não somos abençoados pelo que realizamos, mas pelo que Cristo fez. Então, como eu dizia, em Tiago 2,10, ele diz que se vivemos toda a palavra, toda a lei, mas negligenciarmos apenas uma delas, seremos réu de todas. Estaremos preparados para ir para o inferno. Por mais que você falar, eu venha viver uma vida regrada perante a Deus, mas a sua essência é pecaminosa. Jesus disse isso em Mateus 5, 22, quando ele disse: se aborrecermos o irmão, apenas o irmão, e dizer ele racá, tolo, ou seja, você é um Zé nada, você é ninguém, e ferir aquela pessoa interiormente, nós estaríamos como homicida perante a Deus. Por mais que você não pegue uma arma, como um bandido lá fora, e atire em outro ser humano e diz: olha, eu não mato, eu nunca matei ninguém, mas talvez você já ofendeu uma pessoa com palavras. Isso para Deus é como você matasse uma pessoa. Nós compreendemos como a lei não veio para que nós viéssemos nos justificar por ela, mas compreender verdadeiramente, através dela, quem nós somos. Jesus vai mais além, quando ele pega Mateus 5,28, e ele diz assim: se cobiçais uma mulher com os seus olhos, você já adulterou com ela no teu coração. Ou seja, quem nunca cobiçou algo? Ou seja, é impossível a pessoa se auto-salvar, porque nós somos pecadores. Não há nada que você faça a Deus ao qual Deus venha se agradar. Por isso é necessário alguém que nos lave, nos purifique, que for o Cristo através do seu sangue, para que nós viéssemos ser salvos. Então, quando Paulo diz para não voltarmos à escravidão, é voltar à lei, voltar a se achar que é autossuficiente, capaz de se salvar sozinho, achar que não precisamos de um Messias, um Salvador. E talvez, se você frequenta uma igreja que você é abençoado pelo que você faz, que você só é abençoado se você dá o dízimo, se você fizer um voto, se você fizer isso, se você fizer aquilo, é como ele está dizendo aqui: você está se apartando de Cristo e caindo da graça.
Você está dizendo para Deus que você é abençoado pelo que você faz e não pelo que Cristo fez. Entendeu por que Cristo foi levado à cruz? Entendeu por que Paulo, os apóstolos, Pedro, eles foram levados à cruz? Porque muitos não andavam no Espírito. Eles andavam segundo a lei, segundo a carne. E a carne produz isso: autoconfiança, soberba, vaidade, capricho. A carne produz isso. O ser humano sempre quis se mostrar a Deus que é alguma coisa. Você não vê hoje em dia? A cada dia nasce uma religião diferente. É o ser humano querendo mostrar para Deus um caminho, quem Ele é. Mas Deus conhece quem nós somos. É nós que não nos reconhecemos. Deus não pode aceitar nada de nossas mãos quando elas estão sujas. Nada que realizamos perante a Deus, a não ser pela misericórdia que nos foi dada, na graça em Cristo, é aceitável. Lê Isaías 58, você vai entender melhor o que eu estou tentando te explicar. E o que é viver no Espírito? Eu quero ler agora o versículo 16, que diz assim, nós vamos agora compreender o que é andar no Espírito. Ele diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes são opostos um ao outro, para que não façais o que quereis. Então você vê que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, ou seja, são opostos entre si. Ou você confia em você mesmo, que você é autocapaz de se salvar, ou que você pode ser abençoado perante a Deus pelo que você faz, e anda sobre a carne, sobre a lei, ou você crer num Salvador Messias e compreende, olha, eu não posso agradar a Deus a não ser através de Cristo, a não ser através dele. Então, ou você confia totalmente em Deus, ou você confia totalmente em Cristo. Por isso Hebreus diz, olha, sois salvo pela graça, mediante a fé. Graça é o quê? Favor não merecido. Eu não sou abençoado pelo aquilo que eu faço, eu sou abençoado pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Isso é graça. Então ele diz, olha, sois salvo pela graça, mediante a fé. Aonde surge a minha fé? Quando eu compreendo que em mim não há salvação alguma. Que a única salvação que há é em Cristo. Isso é fé. Quem diz que fé é você se dar a Deus pelo que você faz para receber algo em troca, está se separando de Cristo e está negando o quê? A graça de Deus. Você está dizendo para Deus que o que Cristo fez não foi perfeito para que você viesse ser salvo. Que você pode se salvar sozinho. Estão compreendendo bem o que eu estou tentando explicar? Estão entendendo bem? Porque graça, fé, é você reconhecer isso. A grandeza do que Cristo fez na cruz. Tomando em si os nossos pecados, para que nós viéssemos hoje ter acesso à presença de Deus. Então, sois salvo pela graça, ou seja, pelo que Cristo fez, mediante a fé. Eu só posso ter fé através dessa consciência. Ele diz, sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de vós. Ou seja, a salvação, ela é um dom de Deus, ela não vem de vós. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie das obras feitas pelas próprias mãos. Se eu não me engano, está em Hebreus 8:2, uma coisa assim, é Hebreus. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie das obras feitas, para que não possam gloriar. Então, quando você se coloca na posição de merecedor pelo que você faz diante a Deus, você está dizendo para Deus que o que Cristo fez foi imperfeito. Que é preciso dar uma forcinha para Ele,
para que nós venhamos poder ter a possibilidade de ser salvo. Mas Paulo diz, olha, mas que essa liberdade não seja para que venha viver na carne. Verdade? Então, são opostos. São pensamentos opostos. Ou você confia totalmente em Cristo, ou você confia em você mesmo. Ou você anda com Ele, ou você se apega à lei e o leva para a cruz. E o sacrifica. Estão compreendendo bem? Mas ele diz assim no versículo 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que é você ser guiado pelo Espírito? É você reconhecer a graça que é a lei. É você reconhecer que o único meio de você se salvar é através dele. Que maravilha, não é verdade? É eu reconhecer o tamanho da minha imundície. Lê Romanos 7, Paulo diz, Romanos 8, depois que você vai chegar a uma conclusão. Porque o tempo aqui é curto. Bem-aventurado sou, disse Paulo, quem compreende a graça que há em Cristo. Desventurado eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é muito forte, né? Então, quando você vive pelo Espírito, no Espírito, é você reconhecer a graça que há em Deus. E sobre essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque não há carnalidade, não há vaidade, não há capricho, não há méritos próprios. Não estáis, então ele diz, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Não. Porque o que permanece em mim não é mais a lei, é o amor que há em Cristo. Por isso, Paulo fala sobre a lei do amor. Eu não preciso mais de lei para estipular, o que Deus me deu a ela. Deus me deu a lei e a suma dela é amar o próximo como a ti mesmo. Mas agora eu já tenho o amor que foi dado através do conhecimento que Deus fez em Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, o quê? Vida eterna. Então, como eu conheço o amor de Deus? Quando eu olho para a cruz e vejo o que Cristo fez por mim, por nós. É na cruz, é o meu olhar para a cruz que faz eu compreender a grandeza de quem é Deus. A grandeza de quem é o nosso Senhor. Então, quando eu olho para a cruz, eu compreendo o quanto Deus me ama. Porque a única coisa que restava para mim, para cada um de nós, era o inferno. Então, na cruz eu me achei. Na cruz eu achei a salvação. Na cruz eu achei e compreendi o quanto Deus me ama. Então, eu não preciso mais de lei. Eu não preciso mais entender que 10% em dízimo, que era algo estipulado, que foi estipulado à tribo de Levi, que não recebeu bem nenhum, apenas as 11 tribos, os seus irmãos, que receberam bens, e eles davam ali uma parte à tribo de Levi, que não tinha bem nenhum, e eles dividiam entre os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ou seja, os desfavorecidos entre eles mesmos, para que não houvesse nenhuma necessidade, para que houvesse igualdade entre eles. Não tinha ali o Espírito Santo, não tinha ali o que era completo em amor, que é Jesus, o que fez carne e habitou entre nós. Eles tinham que compreender a igualdade de Deus entre eles, e por isso Deus mandou a lei. Mas hoje eu tenho que é completo. Hoje eu compreendo que não é mais 10%, é o amor. Se eu tenho amor, não preciso mais de lei. Para quê? A lei. Se eu tenho amor, se eu compreendo através do Espírito Santo qual é a vontade de Deus, se Deus tem me abençoado e hoje eu posso dar mais que 10% a uma pessoa, por que não fazer isso? Vou ficar preso a 10%? Não, é 10%. Eu estou sendo fiel a Deus. Eu posso dar 5%,
eu não posso dar nada, 10%, 20%, 5%, mas porque o dízimo foi dado aos judeus. Você não vê falar sobre dízimo nas doutrinas do apóstolo. Sim, oferta ousada, oferta que é dada com liberalidade, com naturalidade, de alguém que conhecia e conhece a palavra de Deus. Como em Atos 2, o povo pegava, eram cheios do Espírito Santo, pegava o que tinha, dividia, botava aos pés dos apóstolos, dividia entre eles, para que não houvesse nenhum necessitado. Não é isso que diz a Escritura? Ou seja, você não precisa ficar apegado a 10%, sendo que Deus tem te abençoado para que você possa abençoar outra pessoa dando muito mais. Porque não é ficar dando na igreja, não, é ajudar pessoas, servir pessoas. O dízimo em si nunca foi dinheiro. Então, amados, sobre essas coisas, Paulo diz, não há lei. A pessoa não é mais aquele cãozinho adestrado que faz a coisa, mas sem consciência daquilo que está fazendo. Não, hoje eu tenho a consciência maior, que transborda, cada dia exala mais do meu coração, que é o amor de Deus. Me ensina como amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. E ele complementa dizendo assim, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, ao quais são as obras da carne, provocadas por lei, que muitos fariseus e escribas viviam, não é verdade? Matando, adulterando, condenando, cheio de inveja um dos outros, cheio de inveja e ciúme do nosso Senhor Jesus, apedrejando Estevão na porta do templo, quando pregava a liberdade, que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Tantas outras coisas, né? Perseguição, heresias, dissensões, invejas. Aí Paulo diz assim, porque as obras da carne são manifestas e são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, írias, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem não herdará o reino de Deus? Aqueles que vivem debaixo da lei, aqueles que não andam no Espírito, aqueles que se acham merecedores, pelaquilo que realiza perante a lei, que busca os seus próprios méritos perante a Deus e negligencia, ou seja, a graça que nos foi dada em Cristo. Renunciam à graça que nos foi dada em Cristo. É esses. Porque esses que vivem debaixo da lei não compreendeu que a única salvação está em Cristo Jesus. Eu vejo muitas vezes as pregações hoje em dia, e quando chega nessa parte, obras manifestadas da carne, a pessoa começa a se colocar e se perguntar, bom, eu não faço idolatria, não sirvo a nenhuma imagem, eu não tenho inimizade com ninguém, dissensões, eu não cometo nenhum tipo de heresia, eu tento seguir a palavra de Deus, eu não bebo, eu não sou comilão. Peraí. Mas Paulo diz coisa semelhante a essas. Paulo, ele não está se colocando fora desse contexto. Paulo, ele quer que todos nós venhamos incluirmos nesse contexto. Não é para que você venha sair desse contexto, não. É para que nós venhamos nos incluir dentro dele. Porque Paulo, quando ele cita isso, ele está tentando dizer, olha, quem vive debaixo da lei não tem como se autossalvar. Porque coisa semelhante a essa.
Ou vamos ser um hipócrita religioso. Mas vamos compreender o que Cristo disse. Se ofendermos o irmão, né, já somos homicida perante a Deus, com palavras. Se cobiçar uma pessoa, uma mulher, né, eu já adulterei com ela no coração. Ou seja, é impossível ser salvo. Paulo, quando fala coisa semelhante a essa, não é para nós nos excluir dessa classificação. Não, é para nós nos incluirmos dentro dessa classificação. Compreender que não há salvação em nós mesmos. Eu estou nesse aí também. Nós estamos aí. Quem vive pela lei não tem como se salvar. Mas se você compreender a graça em Cristo, então você está debaixo do Espírito. Então, não é aquela pregaçãozinha que você ouve dizer: ó, pessoal, tá vendo aí? Você não pode fazer isso não. Se você fizer isso aí, você está errado perante a Deus. Não é isso. Versículo 22, não é isso? Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou seja, domínio próprio. Versículo 23, e contra estas coisas não há o quê? Não há lei. Ou seja, não há uma regra, não há uma obrigação. Nós não podemos servir mais a Deus assim por obrigação, não. Por regras. Ah, é tanto que tem que dar, então eu vou dar tanto. Não é assim. Não é desse jeito. Quando a pessoa olha para a cruz, na cruz ela compreende o quanto Deus a ama, ela passa a viver não mais pela lei. Aquilo ali para ela é passado. Aquilo ali para ela é meninice, é infantilidade de fé. Por quê? Porque dentro dela, quando ela aceita a fé em Cristo, a salvação em Cristo, ela recebe o Espírito Santo por meio do amor, e é através do Espírito Santo que ela começa a dar os seus frutos, que excede tudo que está sobre a lei. Porque você vê, ninguém põe limite para amar. Ninguém vai dizer: olha, eu vou amar fulano, ou meu filho, ou meu esposo, até aqui. Não. O amor transborda. Porque flui com naturalidade de uma pessoa que verdadeiramente conheceu o amor. Então quem ama, quem ama transborda. Quem tem o gozo, o prazer em servir, prazer em amar, prazer em viver, você não tem prazer até aqui, não. Transborda, não há lei, não há limite. Ninguém tem paz até aqui, não. Paz transborda. Ninguém é longânimo até aqui, não. É longânimo infinitamente. É benigno infinitamente fazer o bem. É bondoso só até aqui, não. Eu tenho fé aqui, eu sou manso até aqui, não. Eu tenho temperança até aqui, não. Não tem nada a ver com lei. É fruto do nascer de Deus, uma naturalidade que existe dentro de nós e faz transbordar algo muito mais acerca do que a lei. Então ele diz: contra essas coisas não há lei, não há lei, não há lei. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Porque são frutos da naturalidade de alguém que conheceu a Deus. Ninguém precisa te dizer o que é certo e o que é errado. Você não precisa ficar preso a alguém ficar te empurrando todo dia na igreja e te dizendo o que você tem que fazer. Por quê? Você conhece o amor em Deus.
aonde quer que você esteja. Você pode ser o único cristão na face do mundo, e ainda assim você vai conseguir viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque você não precisa de lei. Você tem o amor. O amor, quem ama cuida. Quem ama é longânimo. Quem ama tem mansidão, tem temperança, tem domínio próprio. Quem ama tem fé. Quem ama faz o bem, quem ama cuida. Quem ama vê a dor do próximo. Quem ama a Deus, cumpre todas as leis sem saber até que está as cumprindo. Versículo 24. Os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, na graça de Deus, confiante que a salvação vem exclusivamente deles, andemos também em espírito, porque é normal. Se você ama, quem ama cuida, quem ama dá amor, quem ama tem paz, quem ama é longânimo, quem ama é benigno, e tudo isso flui com naturalidade, com simplicidade dentro de nós. Versículo 26. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, porque é isso que a lei procura. Invejando uns aos outros, a lei produz isso. Essa discórdia, essa inveja uns dos outros, cada um querendo buscar mérito. Não, ninguém é melhor que ninguém. A única salvação está em Cristo. Então, se essa palavra te ajudou, compartilhe, tá? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A única fé que salva é a fé que está fundamentada, alicerçada em Jesus Cristo. Amado, Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus.